Querido Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, para mais uma vez, Senhor, pela Tua vontade, pela Tua misericórdia, pregar a Tua palavra, Senhor, pregar o Teu Evangelho, Senhor, o Evangelho da salvação, Senhor, o Evangelho que traz paz, alegria para os nossos corações. Meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor sempre está ao meu lado, Senhor, me ajudando, me guardando, me dando força, me protegendo, Senhor. E eu te agradeço muito, meu Pai. Sei, Senhor, que vem provas sobre nós, Senhor, mas eu te agradeço pelas provas, meu Deus, porque através das provas, meu Pai, nós chegamos mais perto de Ti, Senhor, porque só o Senhor é que tem poder, só o Senhor que nos salva, só o Senhor que nos protege, e nós não podemos ficar sem a Tua presença, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. E aqui está Teu servo, Senhor, mais uma vez, para trazer a Tua palavra para mais uma live. E agora, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe todos aqueles que vão ligar na live desta noite, meu Pai. Que a Tua palavra, Senhor, vá de encontro com as suas necessidades, meu Pai. Aonde tiver, Senhor, Teus filhos, desesperado, aflito, estiver cansado, vá, Senhor, com Teu Espírito Santo agora, dê força para cada um deles, meu Pai, dê uma resposta naquilo que eles estão precisando. Eu entrego todos nas Tuas mãos, Senhor, e que assim seja feito, segundo a Tua vontade, meu Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado mesmo, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada irmão, cada irmã nesta noite. Para mim é motivo de alegria estar mais uma vez junto com os irmãos. Eu aqui e os irmãos em seus lares, ligado na live, para ver o que Deus quer falar conosco nesta noite. Eu estou bem, meu irmão, já estou praticamente são, porque eu confio muito em Deus, por isso eu não tenho medo de fazer cirurgia. Segunda agora eu fiz. Não tenho medo, porque eu sei que eu estou seguro nas mãos de Deus. E para Deus tudo é possível. E Deus tem nos abençoado muito. Quero deixar aqui um grande abraço
aos meus irmãos de outros países. Um grande abraço aos meus irmãos brasileiros. Um grande abraço aos meus queridos irmãos tavorenses. Que Deus abençoe muito e muito mesmo. Um grande abraço à minha família, minha filha, meu filho e a minha esposa. Que Deus abençoe ricamente o meu lar, a minha família. Eu coloquei aqui um copo d'água. Se você tiver fé, coloca também um copo d'água. Nós vamos orar a Deus. E eu acredito que a internet vai deixar-nos fazer essa live até o fim hoje. Queridos irmãos, Deus me colocou no coração para nós meditarmos nesta noite no livro de Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16, no versículo 14 até o 16. Essa é a palavra que Deus deu para mim nesta noite. Eu acredito, meus queridos irmãos, que esta palavra vai falar com você nesta noite. Deus quer falar contigo nesta noite, através da sua palavra. E a palavra de Deus diz que finalmente Jesus, depois que ele ressuscitou-se, finalmente ele apareceu aos 11. Estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haveres crido nos que o tinha visto já ressuscitado. E Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Queridos irmãos, aqui nós vemos uma palavra que nos chama a atenção. É que ele disse que era para nós ir para o mundo inteiro, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então hoje nós vamos meditar, meu querido irmão, sobre a salvação da nossa alma. Muitas vezes nós não cuidamos como é para cuidar da salvação da nossa alma. Muitas vezes deixamos de meditar mais
nesse ponto tão importante para a nossa vida espiritual. Salvação da alma. Queridos irmãos, nós sabemos que a salvação, ela não é uma conquista nossa. A salvação da nossa alma é uma escolha. Assim como nós vivemos de escolha, nós escolhemos também a salvação. Então ela não é uma conquista, é uma escolha. Jesus disse assim, olha, dois caminhos tem. Há dois caminhos. Um tem o destino do céu. Outro tem o destino do inferno. Agora, Deus é tão misericordioso, tão bom, que Ele deixou livre para nós escolher qual é o caminho que nós queremos andar. Se é o caminho estreito ou é o caminho largo. Há duas portas. E Ele deixou para nós escolher. Qual porta nós vamos escolher? Vejam bem, meus queridos irmãos, Deus é misericordioso, que Ele nos deixou livre para nós escolher. Ninguém é obrigado a andar no caminho estreito. Todos estão livres para a sua escolha. O caminho da salvação, o caminho da perdição. E aqui ele diz que todos aqueles que crer e for batizado será salvo. Mas aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que entender o que Jesus quis dizer. Crer e ser batizado será salvo. Queridos irmãos, eu gostaria de perguntar para a irmã, para o meu irmão, você já está salvo? Você está preparada, preparado? Se Cristo voltar hoje, você está salva? Você está salvo? Se Deus te chamar hoje e você deixar essa terra, você finda esta terra salvo? Você vai para a sepultura salvo? É uma pergunta, meu irmão, minha irmã, em que muitos e muitos, eles não pensam nisso. Porque a vida, ela tira da mente nossa esse ponto, que é o ponto final da nossa vida.
os corre-correm, as lutas. Muitas vezes a pessoa passa despercebido que os dias estão passando e a morte é a coisa mais certa que nós temos de enfrentar. Você está salvo, meu irmão? Você está salva, minha irmã? Porque nós vemos que tem muitas pessoas que lê essa passagem bíblica, aonde Jesus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Mas não é só isso, meu querido. Tem muitas pessoas neste mundo, até dentro da igreja, dos púlpitos, que eles foram batizados, creram e foram batizados, mas continua praticando o pecado. Isso é muitos e muitos. Então não é só isso, crer e ser batizado. O batismo é o perdão dos nossos pecados. Mas de uma vez que nós fomos perdoados, nós precisamos mudar de vida. Porque Jesus disse que nós não devemos ser praticante do pecado. Então que os nossos pecados, dali em diante, seja um desastre na nossa vida, seja uma coisa que vem sem nós querer, mas nós não podemos ser mais praticante do pecado. Jesus disse àquela mulher: vá, não peque mais. Então, crer e ser batizado, ele vai além, meu querido irmão, minha querida irmã, de só crer e ser batizado será salvo. Tem mais coisas que nós devemos obedecer para nós ganharmos a salvação da nossa alma. Tem muitas pessoas que dizem: eu sou salvo. Eu sou salvo. Por que que eu sou salvo? Porque eu não mato, eu não roubo, eu sou honesto, eu dou o dízimo, eu ajudo o próximo, eu vou à igreja, eu vou à missa. Então eu sou uma pessoa que sou salvo. Porque ele pratica tudo isso que eu acabei de falar. Mas aí me lembra, meu querido irmão, minha querida irmã, me lembra de Cornélio, meu irmão. Quando eu vejo uma pessoa
que pensa dessa maneira, por ele não fazer nada de mal, ele está salvo. Eu me lembro de Cornélio. Cornélio era um homem mais ou menos como isso que eu acabei de dizer. Cornélio era um homem bom. Cornélio era um homem que não matava, não roubava. Cornélio era um homem que olhava para o próximo. Cornélio fazia tudo de bom. Ele vivia uma vida na terra, ajudando um e o outro. Então Cornélio era um homem perfeito na mente do ser humano. Muitas vezes pessoas diziam assim: esse homem vai direto para o céu. Mas nós vemos que Cornélio fazia tudo isso e ele não era salvo ainda, meu irmão. Cornélio, ele cria de uma maneira individual, pela metade. Cornélio ainda não tinha aceitado a palavra de Cristo. Cornélio não tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Cornélio ainda não era salvo. Vejam bem o que Deus fez. Deus, através do Espírito Santo, ele foi a Pedro e, através de visão, disse a Pedro que era para Pedro ir à casa de Cornélio. E da mesma forma, Deus mandou o Espírito Santo ir à casa de Cornélio para que Cornélio fosse buscar Pedro. Pedro ia instruir Cornélio, explicar para Cornélio. Ele ia preparar Cornélio para ganhar a salvação. Vejam bem que Cornélio fazia tudo isso, mas não era salvo. E assim, tem muitas pessoas, meus irmãos, que hoje pensam que está salvo, mas no dia que Cristo voltar, muitas vezes vão ter uma surpresa. Eles vão dizer até assim: mas no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, no teu nome eu fiz maravilha, cantei, contribuí. E ele vai receber aquela palavra: não te conheço, apartai-vos de mim. Porque, meu querido irmão, salvação, ela é uma escolha. Salvação não é conquista. Perguntaram para 3 pessoas da igreja: você é salvo? A primeira disse: eu não sei. Se Cristo vier, eu vou ser salvo. Perguntaram para o segundo: você está salvo?
Ele disse: olha, eu faço de tudo. Eu não roubo, eu não faço nada de mal, eu ajudo a igreja, ajudo tudo, então estou salvo. E o terceiro: você está salvo? Ele disse: a gente vai dias em dias conquistando a salvação. Salvação não se conquista, meu irmão. Salvação não se compra. Deus não precisa de dinheiro. Salvação é uma coisa que nós ganhamos de graça. Cristo veio, morreu na cruz para nos dar de presente para nós a salvação. A palavra de Deus diz que a salvação, ela é de graça. Diz: pela graça de Deus vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de mim, nem do irmão, da irmã. Vem de Deus. Salvação é de graça. E Deus deixou muito bem, meu irmão, explicado por que a salvação é de graça. Por que a salvação não se compra? Por que a salvação não se conquista? Porque se fosse assim, as pessoas ricas seriam privilegiadas mais do que o pobre, porque eles tinham condições de comprar a salvação. Então a palavra de Deus, ela diz que a salvação é de graça. Ela vem somente pela fé em Cristo Jesus. Não vem das obras, meu irmão, para que ninguém se glorie. Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, por isso eu sou salvo. Então não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas a salvação, ela vem pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da vossa fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, para nós ser salvo, nós temos que entender o que Jesus quis dizer sobre aquele que crer e for batizado será salvo. Não podemos pensar, meu querido irmão, minha querida irmã, que só por isso nós já herdamos a salvação. Seria um pensamento liviano da nossa parte. Seria muito fácil a pessoa ser batizada. Mas nós vamos meditar um pouco o que Jesus quis dizer para nós nesse crer e ser batizado. Crer, meu irmão, e ser batizado, ela implica para nós,
uma reconciliação com Deus. Ela implica uma vida transformada com Deus. Batismo é o arrependimento dos nossos pecados. Por isso, se Deus perdoou o nosso pecado, nós temos que ser transformados, meu irmão, em uma nova criatura. Dali para frente. Eu sei que tem muitas pessoas que batizam e continuam carregando a bagagem do pecado. E depois vai chegar no dia do juízo, ele vai ter uma surpresa. Porque ele não entendeu o pensamento de Cristo nessas palavras. Crer e ser batizado. Então implica nós arrepender e ser uma nova criatura. E Paulo dá um exemplo extraordinário para nós. Um exemplo incrível para nós. Paulo, antes era um homem perdido. Mas o dia que ele encontrou com Cristo, o dia que ele creu, o dia que ele foi batizado, Paulo tornou-se uma nova criatura. No livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz a palavra de Deus, na transformação de Paulo, ele dizia, assim que ele disse, que se alguém, meu irmão, está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Crer e ser batizado implica em uma transformação de vida, mudança de vida, uma nova criatura na presença de Deus. Crer e ser batizado, meu irmão, implica viver o verdadeiro evangelho de Cristo, dando prova, meu irmão, que a pessoa que está transformada em uma nova criatura, ele carrega no peito, no seu rosto, a marca de Cristo. Então ela implica nós ter uma vida transformada e carregar as marcas de Cristo Jesus no nosso coração. Crer e ser batizado, que Jesus queria dizer para nós, crer e ser batizado implica deixar as coisas deste mundo e viver para as coisas que são eternas
coisas do céu. Crer e ser batizado é não dar mais aquele valor de dentro do coração para as coisas terrenas, mas ter dentro do coração as coisas eternas. Esse é o crer e ser batizado que ele está falando para nós nesta noite. No livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1, diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se você tem Cristo, você é salvo. Busca as coisas de cima, não as coisas de baixo. É a mudança que nós temos que fazer para nós ser salvos. Não somente ser batizado, crer e ser batizado. Como eu já falei, quantas pessoas que creu e batizou e continua no pecado. Tem que haver uma modificação de vida, meus queridos irmãos. Crer e ser batizado, que Jesus está falando, implica em permanecer em Cristo até o fim. Não adianta hoje a pessoa estar voltado para Cristo, está uma vida certinha com Cristo. Amanhã ou depois ele passa a deixar Cristo e viver para o mundo. Mas a salvação diz que é para nós permanecer até o fim, para nós ganharmos a salvação. Queridos irmãos, no livro de João, no capítulo 8, verso 31, disse Jesus, quando Jesus estava falando com os judeus, ele disse para os judeus: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e vós vão conhecer a verdade. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são os meus discípulos. Se nós não permanecer na palavra de Deus, nós não somos discípulos de Cristo, meu irmão. Para nós ser discípulos de Cristo, nós temos que permanecer na sua palavra até o fim, para nós ganharmos a nossa salvação. Crer e ser batizado, meu irmão, implica nós ter uma esperança profunda
da salvação. Crer e ser batizado, essa esperança da salvação tem que morar dentro dos nossos corações. É uma esperança incrível, extraordinária, tem que ser na nossa vida. Crer e ser batizado, ela implica nós ter a esperança da salvação da nossa alma. Crer e ser batizado, meu irmão, implica em nós andar em Cristo. Não adianta nada nós batizar e não andar em Cristo. Não adianta nada. É por isso que eu disse, meu querido irmão, minha querida irmã, que os evangélicos, os cristãos evangélicos, muitas vezes vão ter grande surpresa quando encontrar com Cristo. A surpresa vai ser espantosa para muitos. Porque muitos pensam, brincam em servir a Deus. Quantas pessoas nós conhecemos são pessoas que vivem no Evangelho, vivem com a Bíblia, e ele está brincando de servir a Deus. E naquele dia, ele vai dizer mesmo, mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Mas a surpresa vai vir quando Jesus disser, eu não te conheço, apartai-vos de mim, que praticou só iniquidade e pecado. Então nós temos que entender o que Jesus quer falar conosco, ou está falando conosco através da palavra dele. Crer e ser batizado. Tem que haver uma transformação. Tem que haver uma mudança para ser realizado a salvação. Senão, simplesmente, ele entrou na água e saiu do mesmo jeito. Queridos irmãos, no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 1, a palavra de Deus diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia. Glórias e glórias a Deus. Não tem condenação para você, minha irmã, meu irmão, que está em Cristo, que está no Evangelho de Cristo. Você que é uma nova criatura, você que sofreu uma transformação, você que foi transformado, transformada, nenhuma condenação há para ti, meu irmão. Para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Quem é de Cristo, quem é salvo, ele não anda na carne, ele anda no Espírito. Ele sempre está ajoelhado, buscando, conversando com Deus, dialogando com Deus. Esses são os salvos. Pessoas que não dão valor na carne, porque a carne só leva para o mal, mas dão valor ao Espírito Santo de Deus, que só traz para nós o bem. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão no Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, crer e ser batizado implica nós amarmos mais e mais a Deus, amar mais e mais o próximo. No livro de Marcos, Marcos capítulo 12, verso 30, diz: amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e o próximo como a si mesmo. Amar Deus, amar o nosso próximo, viver uma vida de amor, uma vida consagrada, cheia do Espírito Santo. Esse é o crer, esse é o ser batizado, esse é o ser salvo por Cristo Jesus. Jesus, meu irmão, Ele quer dar a salvação para mim de graça. Ele já morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, para nos dar um presente para nós. É por isso que Deus, Ele está falando que a salvação é de graça, não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, todo ia se gloriar-se. Mas a salvação é de graça sois salvo, mediante a tua fé em Cristo Jesus. Queridos irmãos, para nós finalizarmos esta live nesta noite, vamos ficar na nossa mente o que a palavra de Deus diz no livro de Marcos, capítulo 12, verso 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a si mesmo. Sede fiel
a Deus até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida eterna. Crer, meu querido e minha querida irmã, crer e ser batizado, que Jesus está falando na sua palavra nesta noite. Crer e ser batizado implica que nós devemos ser firme, constante, não desanimar até o fim. Ser perseverante até o fim. Que sem dúvida nós vamos ser salvos pela graça de Deus, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os salvos é diferente. Pessoa salva a gente vê no rosto, no semblante. A gente vê pessoas que realmente servem a Deus de verdade. São diferentes. E a Bíblia diz que tem que haver diferença naquele que serve a Deus e naquele que não serve a Deus. Não pode ser igual, meu irmão, minha irmã. Os cristãos verdadeiros têm que ser diferentes. No seu semblante, na sua vida, no modo de viver, no modo de agir. Fé e a obra junto. Que a fé sem obra é morta. E nós devemos então mostrar para o mundo que nós somos cristãos. Nós servimos um Deus, porque nós cremos em Deus, fomos batizados e nós vamos até o fim, sem desanimar, buscando sempre a presença de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe ricamente a palavra que Ele me deu nesta noite. Vamos orar a Deus? Vamos? Querido Deus, graça te dou, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na Tua presença, de fazer mais uma live para a honra e para a Tua glória, Senhor. Meu Deus, eu invoco o Teu nome, eu oro a Ti, Senhor, para todos aqueles que estão ligados nessa live. Oh, Jesus, eu invoco o Teu nome, eu oro a Ti, Senhor, para que nesse instante, meu Deus, o Senhor possa visitar cada um que está ligado nessa live, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, visita agora, Pai. Ó Jesus, eu oro também para aqueles que estão desanimados, Senhor, com a sua fé fraca, meu Deus. Fortalece a fé de cada um, Senhor. Dá a ele o Espírito Santo, meu Pai. Abençoa, Senhor, todos os lares, a família brasileira. Abençoa a família estrangeira, meu Deus. Que nós possamos, meu Deus, sempre estar junto contigo, meu Pai,
guardando os teus mandamentos, meu Deus, revestido da tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, meu Deus. Dá, Senhor, sabedoria da tua palavra, Senhor, para que nós possamos transmitir ao Pai aquilo que o Senhor quer que nós fale, meu Deus. Jesus, visita os hospitais, meu Deus, aonde estiver doente, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode, meu Deus. O Senhor pode e nada é impossível para o Senhor. Visita os doentes, os enfermos, meu Deus, aqueles que estão doentes com dores, aqueles que estão desanimados, achando que não tem jeito mais. Visita agora, Senhor, com teu Espírito Santo, meu Pai. Anima cada um, Senhor. Dá consolo para a sua família, ó Pai. Dá força e esperança para cada um, Senhor. Meu Deus, muito obrigado pela sua companhia, meu Deus. Fica conosco, meu Pai. Ó Espírito Santo, more no coração de cada um de nós, de todos aqueles que estão ligados e vão ligar nesta live para ouvir a tua palavra. Eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Abençoa os copos d'água, meu Pai. Oh Deus bendito, eu te apresento os copos d'água agora, ó Pai. Abençoe e unge esses copos d'água, meu Pai, para que quando nós beber com fé, nós possamos sentir a tua presença, o milagre acontecer na nossa vida. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Vamos beber água. Beba aí. Oh, glória. Queridos irmãos, eu quero agradecer todos vocês que estão na tela. É bastante. Hoje eu não vou falar o nome de todos, mas eu sei que Deus, Ele está agora junto com vocês. O Espírito Santo está nos seus corações. E vocês vão ter uma semana abençoada por Deus. Uma semana de muita paz nos seus corações. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua família, os seus filhos. E que nós possamos dizer: eu sou salvo pela graça de Deus. Eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. Eu sou salvo porque eu escolhi ser salvo. É isso que eu quero. É isso que Deus quer para com vocês. Que seja salvo, que vão morar com Cristo no céu. Boa semana. Até domingo. Se Deus quiser, vocês quiserem ouvir, me acompanhar, entre no YouTube, no canal Jairo Mensageiro de Cristo. Escreva lá e ajude a crescer esse canal. Até domingo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.